Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é boa madrugada, né? Mas eu espero que todos estejam bem e, enfim, que vocês tenham tido uma ótima semana. Que é claro, vocês tenham assistido às aulas anteriores, né? Por que eu tô falando isso? Até então eu não tinha falado que vocês tenham assistido às aulas anteriores, mas para que vocês entendam as próximas aulas, as aulas anteriores precisam ser assistidas, gente. Tá? Com muita dor no meu coração que eu tenho que falar isso pra vocês. Por quê? Porque tudo que a gente passou nas aulas anteriores acabou sendo uma base pra continuidade. Então é um complemento. Eu preciso que vocês tenham que vocês compreendam o que ainda está por vir, tá? Ih, eu não tô olhando pra câmera, costume, né? Para que vocês entendam o que ainda está por vir. Então, por favor, quem não assistiu, assista, tá? No mais, tique nervoso. Eu espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Estamos indo pra nossa quinta aula, né? Não tá sendo fácil esse negócio de ficar fechado. Andar de máscara é muito desagradável, como todos nós sabemos. Não é muito legal, não. Abafa e quem usa óculos fica aquela coisa de louco. Mas, com tudo passando, é claro, voltaremos à nossa rotina. E eu matarei a saudade. Gente, que saudade da sala de aula, que saudade de vocês. Nós estivemos no colégio e, sério, sem vocês falta alguma coisa, né? Falta a essência. E é muito estranho falar isso pra vocês sem estar olhando pra vocês, porque eu entrei na escola e eu já comecei a lembrar do rostinho de cada um, assim, quando eu passava pelo corredor e via vocês quando eu chegava na escola. Então, realmente, eu não vejo a hora que isso tudo passe pra que essa cena volte, né? E eu os vejo novamente, tá? Boa aula, bons estudos. Enfim, gente. Um abração pra todos. Prestem atenção. Não esqueçam, por favor, das aulas anteriores e que vocês tenham entendido as aulas anteriores para que daqui pra frente as coisas consigam ter um progresso bom, tá? Até porque uma coisa complementa a outra. Então, boa aula, meu povo. Foco, muito foco. Porque agora todo foco é necessário. E realmente agora eu dou uma ênfase maior pro. Se vocês não entenderem, me perguntem, tá? Eu preciso que vocês me perguntem se vocês não entenderem, porque senão vai ficar mais complicado. Certo? Até a próxima, povo. E até a nossa sexta aula, né? Enfim, um abração pra todos. E prestem atenção, foco de 97% não, vou pedir de 100%. Dessa vez eu preciso de 100%, tá? Então, boa aula, gente. Então, gente, começando nossa aula. Migrantes americanos e africanos, consequências de suas chegadas. Então, os fluxos migratórios de americanos e africanos correspondem à parcela significativa das migrações internacionais mundiais. O continente africano praticamente inteiro e as regiões da América Latina e Caribe no continente americano estão entre as que mais enviam fluxos de migrantes internacionais, seja entre países da própria região ou continente, seja para países mais distantes. Em 2017, mais de 36 milhões de africanos saíram de seus países. Destes, quase 20 milhões permaneceram nos limites do continente. Cerca de 10 milhões foram à Europa, mais de 4 milhões à Ásia e mais de 2 milhões aos Estados Unidos ou ao Canadá. Além disso, pouco mais de 500 mil de africanos foi para os países da Oceania
e menos de 60 mil se deslocaram à América Latina ou Caribe. Por outro lado, quase 3 milhões de pessoas vieram de outros continentes para morar em países africanos e pouco menos de 3 milhões são de origem desconhecida. Eles podem ser do próprio continente ou de outro. Na América Latina e no Caribe, por sua vez, mais de 37 milhões de pessoas saíram de seus países em 2017. Destas, cerca de 6 milhões delas permaneceram na região. Por volta de 26 milhões foram para os Estados Unidos ou para o Canadá, e outros 4 milhões e meio rumaram para países europeus, somando menos de meio milhão de latino-americanos. Migrou para países asiáticos, africanos ou da Oceania. Por outro lado, quase 10 milhões chegaram de outros continentes ou da América do Norte. Já os países de economia altamente desenvolvida e que apresentam maiores níveis de IDH nesses continentes, o Canadá e os Estados Unidos estão entre os maiores receptores mundiais de imigrantes de outros países, seja em relação à quantidade de indivíduos que abrigam, seja em relação à presença de imigrantes internacionais como proporção da população em geral. Em 2017, saíram um pouco mais de 4 milhões de imigrantes de tais países. Destes, pouco menos de um terço trocou um pelo outro. No mesmo período, mais de 55 milhões de pessoas chegaram de outros continentes, quase a metade delas proveniente da América Latina e do Caribe, e mais de um quarto da Ásia. Da África chegaram mais de 2 milhões e 500 mil migrantes, quantidade pouco maior que a de imigrantes de origem desconhecida. Então aqui vocês têm esse mesmo gráfico na apostila de vocês na página 50. Se a gente notar, todos esses fluxos migratórios tão diversificados e que se cruzam com constância, acabam por provocar diversas consequências. E como não poderia deixar de ser, tanto para países receptores quanto para os países emissores. E, finalizando a nossa análise, as migrações de populações africanas e americanas, nós podemos ver dois aspectos que se destacam no debate mundial sobre os efeitos positivos e negativos internacionais. Então, notem aqui, intervalo grande indica o continente de destino. A parte da Ásia. Um pequeno intervalo entre fluxo e o perímetro indica o continente de origem. Aí aqui os fluxos, como vocês podem ver, Europa, Ásia, Europa, América do Norte. Não dá para virar isso aqui de cabeça para baixo. Então, Ásia, América do Norte, Ásia, Europa. Cada uma dessas linhas liga ou continente ao continente ou continente a outras regiões. Então, os fluxos têm as mesmas cores de seus continentes de origem. América Latina e Caribe, América do Norte, desconhecido, Oceania e África. Então, depois vocês podem dar mais uma olhadinha na apostila de vocês, que daí vocês podem virar ela de cabeça para baixo aqui, eu não vou conseguir, certo? Então, falando sobre essas migrações internacionais, isso, claro, no ano de 2017, certo? Se nós pegarmos um mapa desse daqui, baseado em 2020, a situação vai ser totalmente diferente, visto que nós estamos vivenciando atualmente. Qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Um dos aspectos de vida social de uma população que recebe ou emite imigrantes internacionais são os efeitos sentidos no mercado de trabalho. Nos países da América Latina e do Caribe, assim como nos países africanos, é comum que a imigração de jovens formados com ensino superior para países de economia desenvolvida
configure em alguma medida, os fenômenos denominados de migração ou fuga de cérebros. Na sala de aula é muito divertido falar sobre isso, que vocês fazem uma cara tipo, como assim? Por quê? Né? Então, gente, né, a migração de cérebros não é como tá na foto, não são os cérebros migrando, tá? Mas ele faz referência aos profissionais especializados em áreas do seu mercado de trabalho, dotados de um autoconhecimento em seu campo profissional, e que migram de países pobres ou com poucas oportunidades laborais para centros mais desenvolvidos que carecem das suas habilidades. Aqueles mais especializados em suas áreas são, assim, atraídos por trabalhos no estrangeiro, tendo melhor remuneração, benefícios e reconhecimento e, ao mesmo tempo, a oportunidade de desenvolver pesquisas, tecnologias e outras coisas para o país contratante. Os Estados Unidos, por exemplo, são grandes captadores de cérebros, mesmo tendo um grande número deles em seu território. Sua constante atração dos melhores pesquisadores o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, acumulando assim um crescente monopólio com vários segmentos. Essa é a razão fundamental de que as inovações das inovações começarem nos Estados Unidos, sendo que, na verdade, muitas delas foram concebidas por indianos, árabes, europeus, destacadamente especializados e capacitados. O Vale do Silício, localizado na Califórnia, é uma região que engloba várias cidades, como Campbell, Saratoga, Fremont, são 16 no total. É um exemplo perfeito desse fenômeno, porque grande parte dos pesquisadores de lá não são americanos. Já o país que perde esses cérebros, ele perde ao mesmo tempo um grande potencial de inovações desenvolvidas por seus nacionais, mas para uma outra nação. Isso causa um enorme dano na economia e ao desenvolvimento de países pobres, que carecem desses profissionais e podem fazer um ótimo uso dos seus conhecimentos. E a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho, de uma forma mais detalhada. Então, por sua vez, os países receptores, eles obtêm uma ampla vantagem, porque eles não investiram na qualificação dos migrantes. Os custos foram bancados ou por suas famílias, ou pelos países quando eles são formados pelo sistema público de educação. Pensem, gente, na vantagem que eles acabam obtendo. Não vou dar spoiler, vou continuar aqui. Calma lá. Então, assim, o desafio de várias nações atualmente está em manter esses profissionais em seus próprios países, impedindo a fuga de cérebros ou a migração de cérebros, danosa não só para o desenvolvimento das nações mais pobres, mas que contribui ainda para aumentar as desigualdades já abismais entre os vários povos do globo. É imprescindível a adoção de políticas que tornem o país doador de cérebros um atrativo polo de inovações científicas e tecnológicas. No caso do Brasil, é flagrante a falta de conexão entre as universidades e o mercado de trabalho. E indústrias em geral, realidade que difere das economias desenvolvidas. Gente, aqui eu coloquei um filme que ele vai mostrar bem para vocês essa situação, que Bienvenue à Marley Gaumont. Eu assisti esse filme, ele é baseado em fatos reais e ele vai falar bem sobre a migração de cérebros. Mas, professora, é de uma região que a gente está estudando? Sim, vai interferir muito no estudo de vocês com relação à região. Por quê? Porque é uma família que sai da África e vai para a França, justamente
com essa questão de migração de cérebros. Não gosto de dar spoiler, porque eu acho muito desagradável, mas pra quem assistiu sabe muito bem, e pra quem não assistiu, caramba, gente, assistam que vocês vão conseguir entender de uma forma mais ampla essa questão da migração de cérebros, né? O filme é muito bom, o filme é muito bom mesmo. E ele vai falar sobre a saída dessa família, né? Ele é médico e ele vai para a Europa para trabalhar. Então, a Europa dá uma oportunidade de vida melhor para ele e ele aceita. Então, eu não vou dar spoiler coisa nenhuma, vocês assistam, depois me falem, tá? Mas consegue exemplificar bem essa questão da migração de cérebros. Voltando, que faltou eu explicar para vocês o seguinte, né? Que eu falei ali na frente, um pouquinho mais acima. Sobre a questão dos países e o que eles acabam perdendo com relação à falta de investimento, né, de ser um polo atrativo de inovações para essas populações. Deixa eu voltar aqui, né, que não, que sim. Né? Então, o que acontece? Os países não investem no pós-formação dessas pessoas e, na verdade, no momento em que eles não têm, por exemplo, oportunidade de melhores condições, vamos citar aqui o caso da África, que é o que vocês estão estudando, a pessoa ou a família não conseguir pagar uma faculdade, vamos colocar medicina, né? Dá um jeito de pagar a faculdade de medicina, ou ele consegue, por muito esforço, se formar numa universidade pública, e ele começa a ver as condições do país dele de origem. E vocês sabem muito bem que nem todos os países africanos são desenvolvidos e nem todos eles têm condições favoráveis a médicos. Os consultórios, às vezes, são em situações extremamente precárias. O que ocorre? Ocorre a oportunidade que a Europa dá para eles. Né? Às vezes, eles são chamados ou eles vão buscar essa oportunidade no continente europeu. E chegando lá, eles veem que a realidade é totalmente diferente. E o que ocorre? Ocorre que alguns deles acabam migrando mesmo para o continente europeu. Eles saem da África e vão para a Europa para melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Eles não vão só pensando neles, eles vão pensando também na família, né? A oportunidade que eles podem dar para a família deles. Quem perde com isso, gente? O país. O país que formou, o país que investiu, porque a faculdade pública é o investimento do país. Então, o país investiu, porém o país não vai usufruir daquele investimento. Então, o país acaba perdendo. E a pessoa vai para outro país e lá consegue melhores condições para sua família. Claro que isso não ocorre só na África, isso ocorre em várias regiões do mundo. Tá? Mas eu dei maior ênfase para a África porque eu acredito que seja um exemplo mais tranquilo de ser citado agora. Belezinha? Continuando. Deixa eu ver onde eu parei. Não esqueçam de assistir o filme. Caramba, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. E olha que faz tempo que eu assisti. Falando rápido. Continuando, gente. Vida de migrantes. Na última aula de vocês, eu coloquei alguns vídeos de uns amigos meus. Faltaram, creio que 2, eu vou colocar no final dessa aula. E vou colocar mais um vídeo do YouTube que fala sobre as condições de vida nos Estados Unidos. E creio que seja mais ou menos por aí. Então, nós vamos falar sobre a vida de migrantes, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, a chegada constante de imigrantes latino-americanos, caribenhos ou, em quantidade bem menor, africanos, tem aspectos ambíguos. Então, estudos estatísticos e econômicos são quase unânimes em apontar que os migrantes melhoram de vida e seus descendentes alcançam um padrão de vida e nível de renda superior ao de quando chegaram. Portanto, contribuem para o crescimento econômico do país. Da mesma forma que o conjunto das populações desses países que apresentam a mesma tendência e a produção ampliada da riqueza entre uma geração e a outra. Então, entretanto, os migrantes muitas vezes ocupam postos de trabalho de menor qualificação
que aqueles que ocupavam em seu país de origem. Por outro lado, por um lado, isso pode aumentar a produtividade e suprir a demanda por funções que os habitantes nativos de países mais desenvolvidos economicamente dificilmente querem exercer. Além disso, ameniza o processo de envelhecimento das populações desses países. Em especial, os Estados Unidos apresenta, diferentemente da maioria dos estados europeus, grande reposição da força de trabalho, ainda que as taxas de natalidade não sejam significativamente maiores, a gente pode acabar citando aqui como exemplo a Europa, por mais que não seja um continente que vocês estejam estudando. Então, dá para a gente fazer um comparativo. Aqui vocês têm a pirâmide etária dos Estados Unidos. Eu não coloquei o da Europa, mas dá para entender. Então, o que acontece? Vocês sabem muito bem que a base dela é o número de nascimentos e, gradativamente, vocês sabem que aquele paredão do lado esquerdo ali é a idade, a faixa etária de até onde pode chegar a vida nesse país. O que vai acontecer? Se a gente parar para analisar, estamos aqui com uma pirâmide etária de um país desenvolvido, a base dele não é tão larga, ela é mais estreita. Ela está ali perto dos 3% aproximadamente. O que vai acontecer? Se eu tenho uma base estreita, mais para frente, o que eu posso deduzir? Poxa, mais para frente esse vai ser o meu mercado de trabalho, ainda considerando que ele provavelmente vai diminuir, como vocês podem ver ali na cintura da nossa pirâmide, Ali entre a faixa dos 35 até a faixa dos 49 anos, ele dá uma diminuída. E a preocupação maior é quando ele aumenta, na verdade, ali entre os 50 anos até o fim. Por quê? Porque eu preciso que a minha faixa de pessoas trabalhando, é claro que aqui da pirâmide etária dos Estados Unidos ela é maior, ela é mais larga. Então ali a faixa etária entre os 19 anos até os 49 anos, ela tem um declínio, mas ela tem um pouquinho de extensão na faixa dos 25 a 29 anos, o que dá um certo alívio, dá para eles darem uma respirada. Por quê? Porque significa que eu terei uma demanda de população trabalhando para quê? Para suprir a previdência daquele número de pessoas que não estão mais trabalhando e estão aposentadas. Alguém tem que pagar aquela aposentadoria. Quem colabora? A mão de obra. Quem faz a mão de obra? A população nessa faixa de idade. Se eu não tenho tanta gente trabalhando, se eu não tenho uma população economicamente ativa em função, o que vai acontecer? Vai ocorrer um declínio lá em cima. Por quê? Porque eu não vou conseguir suprir essas aposentadorias. Então, para não ocorrer isso, o que eles fazem? Em alguns países, eles acabam incentivando a imigração. Eles querem receber. Eles querem mais pessoas para trabalhar. Para conseguir dar um equilíbrio com relação à previdência. E assim por diante, tá, gente? Continuando para não me prolongar muito. Questões como diferenças culturais, dificuldade de aprendizagem do idioma, como nós vimos em algumas aulas anteriores, e até mesmo a difusão de ideias xenófobas ou racistas tem gerado problemas preocupantes para os imigrantes de países latino-americanos, caribenhos e africanos. Já citando a Europa, por exemplo, Na Europa, alguns países têm adotado políticas restritivas que acabam por impedir a reunião de famílias imigrantes com membros que migram depois. Nos Estados Unidos também se observam problemas de xenofobia e preconceito. Se o país passa por crise, a xenofobia aumenta, tá? É sempre assim, sempre, não tem uma forma diferente. O país passou por crise, passou por alguma dificuldade, passou por algum evento que mexa com o bolso do país, a xenofobia e o preconceito vão aumentar, tá? Remessas para países em desenvolvimento. Então, o que são essas remessas, As remessas dos
dos migrantes podem ser definidas como transferências que não envolvem retornos de compensação em valor econômico. Elas podem assumir a forma de bens e serviços ou de valores mobiliários e produtos financeiros e se destinam a cobrir despesas como moradia, alimentação, educação e efeitos de contracorrente. Conceito do FMI em 2004. Então, o aumento do volume das remessas efetuadas por migrantes nos últimos anos e o melhor conhecimento e a mensuração desses fluxos têm sido objeto de estudo quantitativo de bases macroeconômicas. Isso ocorre, gente, porque tais fluxos podem contribuir para realizar os objetivos de desenvolvimento dos países de origem de imigrantes. Então, no passado, as remessas elas atraíam o interesse dos responsáveis por decisões políticas e investigadores como um argumento entre muitos outros. Para ilustrar os benefícios sociais líquidos esperados dos movimentos internacionais de trabalho, atualmente essas remessas elas também são vistas como um elemento capaz de influenciar as macrofinanças, especialmente na última década. A crescente importância dessas remessas gerou um pequeno número de estudos destinados a explorar as suas dimensões, elas determinantes em usos, efeitos e políticas públicas destinadas a influenciá-las. E a gente vai pegar um pouquinho mais pesado com essas remessas, tá? Então, essas iniciativas recentes na área das remessas de trabalhadores que não estão restritivas apenas à análise do papel desses fluxos de desenvolvimento, elas também tentam estabelecer um quadro conceitual e fornecer orientações sobre o recolhimento de informações estatísticas relevantes, isso de acordo com a ONU em 2005. As remessas são fundamentais para vários países em desenvolvimento. Os fluxos de capital, em geral, tendem a aumentar durante ciclos econômicos favoráveis e a diminuir em recessões econômicas. No entanto, as remessas parecem mostrar notável estabilidade ao longo do tempo. As remessas financeiras podem ser utilizadas para financiar pequenos investimentos, atender às necessidades de consumo imediatas e para ampliar o bem-estar dos familiares que não migram. Então, existem evidências de que a maior parte das remessas é gasta no financiamento do consumo, pagamento de dívidas e construção ou aquisição da casa própria, sendo marginal a fração destinada ao investimento produtivo, excluindo-se saúde e educação. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada batido. Então, numa terceira fase, elas são investidas em atividades produtivas e na compra de terras e pequenos negócios. Em relação às motivações que levam à decisão sobre o envio dessas remessas, tem se dividido entre aquelas que argumentam que as remessas são motivadas por fatores altruístas, ou seja, o migrante envia as remessas com o intuito apenas de ajudar sua família, sem esperar retorno algum desse dinheiro, e aqueles que acreditam que as remessas se comportam como os demais fluxos de capitais, ou seja, são movidos pelo desejo do remetente em investir no seu país de origem. A decisão, de enviar essas remessas, ela pode basear-se também em um acordo familiar implícito. Nesse caso, nesse acordo, a família aloca certos membros como migrantes e as remessas funcionam como um mecanismo de distribuição de ganhos, ou seja, a família financia os custos iniciais do processo de migração e, em troca, o migrante envia remessas como forma de pagamento desse financiamento. Resumindo, a Jury Creide quer ir para os Estados Unidos. Coitada da Jury Creide, ela surgiu depois de tanto tempo. Jury Creide quer ir para os Estados Unidos. Mas Jury Creide não tem uma verba suficiente para ir para os Estados Unidos e ela não quer ir de forma ilegal, ela quer ir de forma legal. O que vai acontecer? Jury Creide tem um tio que é um pouco mais feliz financeiramente falando. Jury Creide vai lá e conversa com o tio. Tio, eu quero ir para os Estados Unidos. Pode me dar uma ajuda? O tio não é daquele de dar ajuda em si. Ele vai falar assim, Jury Creide, o negócio é o seguinte, eu posso te emprestar?
né? Você pega, eu custeio a tua viagem até lá, e quando você começar a trabalhar, você me retorna esse dinheiro. É como realmente se fosse um empréstimo, né? Só que com a família. Aí o que vai acontecer? Júri Creide consegue liberação, a documentação e tudo mais, e se manda para os Estados Unidos. Júri Creide chegou nos Estados Unidos, ela não vai querer sacanear com o tio. O que ela vai fazer? Ela vai mandar remessas. Então, quando a gente fala remessas, é o dinheiro que a pessoa manda para o país de origem, tá? Ela vai começar a mandar remessas para o tio dela, que na verdade essas remessas é o pagamento daquilo que ela emprestou. Ela pode mandar numa pancada só, o que é muito difícil de acontecer, ou ela pode mandar parceladinho. É como se realmente estivesse pagando uma conta, tá? Só que com um nome um pouco mais bonito, né? Remessas, certo? Beleza, gente? Continuando. Aqui. Né? As remessas só serão enviadas para serem investidas quando a economia do país beneficiário estiver em ascensão, por tornar investimentos mais lucrativos. Então, o que vai acontecer? Deixa eu cuidar aqui de uma coisinha. Opa, não tô me estendendo já, vocês vão ficar bravos comigo. Então, o que vai acontecer? Eu envio esse dinheiro quando... Agora já vamos citar a Juricreide em outro nível. Juricreide já pagou toda a conta, a Juricreide quer comprar uma casa. O que vai acontecer? Ela vai enviar dinheiro para a família para comprar essa casa dela no país de origem, enquanto o país em que ela estiver, né, esteja em uma situação boa. Se o país entrar em crise, ela já não vai conseguir mandar aquela demanda, então ela só vai ter o para se sustentar e viver bem lá, e vai parar de mandar a remessa dela para a construção da casa no Brasil. Então, são algumas das situações que acabam acontecendo. Se o país em que ela está entra em crise, as remessas diminuem. Isso é automático, tá, gente? Então, existe cada vez mais mercado para doutores e mestres, mas também existe um enorme mercado para trabalhadores não qualificados, muitos necessários na construção, na agricultura e em alguns serviços, que daí é o caso que o país acaba incentivando essas pessoas a irem para lá, né? E se comparado a algumas situações, é claro, alguns países pagam melhor e acaba compensando. Então, se as remessas forem investidas, elas contribuem para o crescimento do produto. Se forem consumidas, elas podem gerar efeitos multiplicadores com impactos positivos, tais como aumento da demanda dos produtos e, consequentemente, aumento da produtividade. Migrantes com salários maiores são capazes de enviar um maior valor de remessas, né, um maior volume. Então, é claro, se o cara ganha bem fora do país, ele vai mandar uma quantia maior. E assim por diante. Então, quanto mais fácil for para o migrante enviar as remessas, mais ele vai enviar. Né? Se ele for casado e a família permanecer no país de origem, maior será a proporção do migrante a enviar essas remessas. Então, ele vai mandar também para ajudar a família. Claro que nós sabemos que tem casos que as pessoas vão embora e não mandam remessa nenhuma para a família e simplesmente somem. Né? A gente sabe que isso existe. As remessas serão maiores quanto maior for a intenção de retorno do migrante. Então, quanto maior for a vontade dele voltar para o país de origem, mais ele vai mandar. Né? Às vezes ele passa apuro no país que ele está trabalhando para mandar uma remessa maior para o país de origem, para que quando ele volta, ele tenha ali o seu comércio já pronto, só esperando ele chegar para ele trabalhar, a casa construída, carro comprado. São casos que nós vemos pelo Brasil inteiro. Tá? Então, desses investimentos com relação às remessas. Outro impacto negativo das remessas é a criação de uma dependência dos receptores acostumados com a disponibilidade desses fundos. Os rendimentos provenientes das remessas podem provocar um problema de risco moral, no qual os membros das famílias beneficiárias de remessas sentem-se desestimulados a trabalhar, né, reduzindo a sua força de trabalho e, consequentemente, a oferta de trabalho no país receptor desses fluxos. O impacto negativo das remessas sobre a conta corrente é o chamado efeito boomerang, que ocorre quando as remessas induzem ao aumento de importações e podem provocar o déficit na balança comercial do país receptor. Voltando ali no primeiro tópico, que é o impacto negativo, que é a criação da dependência, gente, ocorrem situações que as pessoas vão embora, por exemplo, daqui do Brasil, casos que a gente já viu,
né? Não vou citar nomes porque é muito chato, apesar que eu acho que a pessoa não vai assistir a aula, até porque a pessoa é uma conhecida minha, não, nem tem acesso a essas aulas. E o que ocorre? A pessoa foi pro exterior, se matou de trabalhar, certo? E mandava remessas pro Brasil. Remessas para quê? Para construir a casa, para fazer um comércio, né? Enfim, quando voltar, ter uma vida tranquila, né? Vendo retorno daquilo que ela tanto suou para conseguir. Resultado, a pessoa ficou um bom tempo no exterior, trabalhando pra caramba, e quando chegou aqui, ela não viu a casa como ela queria, ela não tinha um comércio, e é triste, gente, é bem triste de você ver, porque a família fazia festa com os investimentos que ela mandava, acreditando que era a construção da casa dela, a construção da vida dela, e isso não aconteceu, tá? Isso, é claro, não ocorreu só com ela. Isso ocorre com muitas pessoas mesmo. Tá? Então, infelizmente, são situações negativas que acabam ocorrendo com relação a essas remessas, certo? Continuando para nós encerrarmos, né? Aqui nós temos uma variação nas remessas financeiras por continente ou por região. A gente pode ver ali a questão do destaque para a América Latina e o Caribe, Europa um pouquinho e os demais já com uma taxa negativa. Aqui as remessas em proporção do PIB, e vocês podem ver as regiões com mais destaque, né? Então, vocês podem notar que a parte ali que está mais... Opa, travou. Que está mais escura são as partes maiores ou iguais a 20%, e vai ficando menor na medida em que a cor vai ficando mais clara. Então, esses investimentos vão se alterando. Aqui é um link de um vídeo para vocês assistirem que fala sobre a forma de vida nos Estados Unidos, tá? Assistam, é muito bom. É um anexo, certo? Na próxima aula eu passo o vídeo os outros 2 vídeos que ficaram faltando para não ficar tão extenso agora. E, gente, atividade, página 53 e página 54 para vocês realizarem na apostila, certo? Até a próxima aula, gente. Um abraço no coração de vocês. Saibam que a saudade continua. E se cuidem, tá? Façam as atividades. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom?